Essencialmente, porque é que usa o desenho e para que é que usa o desenho? Primeiro, dentro do seu longo percurso de experiência de vida, como é que aprendeu este tipo de, chamemos assim, técnica de representação, deste modo muito específico de ilustrar ciência? Bom, comecei muito novo a desenhar. Quando era estudante, gostava de fazer desenhos e esquemas. Não sou grande desenhador, mas fui-me habituando a fazer aquilo que pretendia depois de uma observação. Talvez a influência de um professor que tive, que mostrava muito ao microscópio e depois dizia, faça um desenho. E eu fazia sempre uns desenhos muito minuciosos. E às vezes até punha coisas que eu não via, que o professor dizia assim, olha lá, mas tu pões isto aqui assim, mas tu não estás a ver. Eu disse, não estou a ver, mas deve estar aí qualquer coisa assim, idealizava. Bom, fui-me aperfeiçoando, não havia muita documentação didática e nós tínhamos que arranjar os nossos próprios apontamentos. E então eu fazia desenhos e esquemas daquilo que nós observávamos nas aulas práticas. Sempre, na maior parte das disciplinas, à base da microscopia. Isto é, na altura, microscopia óptica, em que os aumentos são relativamente pequenos, contrariamente ao que se é de hoje, em que os aumentos são muitíssimo maiores. De modo que este aspecto didático tem uma importância grande, não só para o professor, mas também para os alunos. Repare, não posso deixar de dizer isto, como estamos no tempo das chamadas novas tecnologias, não é? De que modo é que o desenho ainda assim tem alguma coisa a mostrar ou alguma competência que o valoriza em relação, por exemplo, à fotografia ou a outros processos de reprodução? Como numa fotografia que se faça não se consegue ver exatamente qual é a morfologia total da célula, nós usamos muito o esquema. Como? Obtendo de fotografias de cortes seriados. Com cortes seriados podemos ter uma ideia exata do volume da célula e das formas correspondentes às várias secções. E idealizar a forma morfológica que a célula tem. Uma espécie de TAC. A fotografia é um plano e só vemos o que está no plano. Mas se formos um pouco mais abaixo, já tem outro aspecto diferente. Portanto, nós, no esquema ou no desenho esquemático, vamos realçar aquilo que é importante e que muitas vezes está um pouco obscurecido na fotografia. As células têm formas muito variadas, mesmo tipo de células não têm sempre a mesma forma. Elas têm a mobilidade própria, têm movimentos próprios e o que hoje é esférico, amanhã é um elipsoide ou outra forma qualquer, ou forma muito mais estranha. E há possibilidades de fazer estudos evolutivos da célula, pondo várias imagens ao lado e nós vemos a diferenciação celular que ocorre na célula. E assim nascem estes desenhos que ajudam muito os alunos, que vêm completar mais um aspecto didático daquilo que vem nos livros. Portanto, de alguma maneira, estes desenhos acentuam essa observação, essa morfologia, esse lado visual de qualquer coisa que está perfeitamente escondido no interior de tudo. Como disse, as células são muito irregulares. Há células de todo tamanho e feitio. Desde uma célula esférica, as células altamente alongadas, há de tudo. De modo que nem sempre é possível, em microscopia, observarmos uma célula desde a cabeça até aos pés. Por exemplo, pegando neste desenho que está aqui. Eu nunca consegui obter uma imagem deste tipo. Mas esta célula que está aqui é real. Que é uma coisa curiosa, porque no fundo esta imagem, que aqui é uma reconstrução. É. A partir dos diferentes fragmentos, vai, um bocadinho como se fosse um puzzle, vai construindo a identidade depois desta morfologia. E é por isso, no caso da microparasitologia, as revistas exigem que, além do aspecto fotográfico que se apresente, que se faça um esquema elucidativo daquilo que se mostra. Porquê? Porque a maior parte das fotografias que se obtêm não mostram exatamente a morfologia da célula. Porque não se vai encher um artigo com 20, 30 fotografias, quando no fundo se pode arranjar meia dúzia delas. E cada vez mais eles são muito exigentes no número de fotografias. Não querem muitas fotografias, querem que elas sejam sugestivas. Pode haver a sorte, e é uma questão de sorte, de insistência também. A pessoa
corta e apanhou uma imagem perfeita, exatamente com a morfologia que tem. Mas podemos estar ali meses e meses e meses que não a encontramos. E, portanto, fica um trabalho deficiente se nós, com os aspectos particulares da observação, que nós observamos em microscopia e que obtemos em fotografia, nós, só com isso, não conseguimos fazer uma fotografia. Temos que ter cortes muito seriados para fazer um juntar de pequenos aspectos para tirar a morfologia total da célula. Estas células que estão aqui são as que vão dar esta coisinha por aqui abaixo. Aqui a tampa e depois a cauda. Isto é outra vez um processo de crescimento. É um processo de crescimento. Isto é um outro. Isto é a evolução que isto sofre. Ovogénese. É isto que está aqui. Dos ovócitos pequeninos que estão aqui a estes grandes que estão aqui. Em relação a estas imagens que aqui estão, há esta aqui que eu acho também com alguma curiosidade, porque é a única em que há aquilo a que nós chamamos um esboço. O professor já me disse que rasgou-os todos e eu percebo perfeitamente já está isso. Feito, já está feito, aquilo por assim dizer, trabalho auxiliar. Não é? Mas este, por exemplo, para nós, que somos um bocadinho da área, ajuda-nos a perceber como é que vai pensando a própria resolução, porque há aqui questões que tem e que nestas ilustrações são bem claras, que é a questão, por exemplo, da proporção e da medida. Bom, pois, isso é importante. Eu faço isto e tenho que fazer isto sempre com as medidas relativas. Vou à fotografia, meço a parte, digamos, da cabeça, a cauda, a parte da largura, a parte da espessura e depois vou marcando aqui fazendo tudo com o mesmo tamanho. Porque não podia depois ir comparar com uma fotografia e ver a cauda não está proporcionada ao comprimento da cabeça. Não, tem que estar rigoroso. Tem que ser rigoroso. De modo que, primeiro, este é um auxiliar e quando ele está mais ou menos completo, assim vamos agora passar a limpo e fazemos este documento. Isto em todos eles. Exato. Neste caso, por exemplo, a coisa que é resolvida aqui é, por assim dizer, a definição dos contornos, não é? Da sua fronteira, dos limites das formas, etc. E depois aqui começa a trabalhar de alguma maneira esse interior. Claro que pergunta mais vezes quanto tempo eu demoro. Eu não posso dizer quanto tempo demoro porque eu faço isto aos bocadinhos. Um desenho destes pode demorar, sei lá, 4 ou 5 horas a fazer, mas eu nunca estou 4 ou 5 horas a fazer. Faço um bocado, tenho por baixo o esquema, não tem problema nenhum. No outro dia vou fazer mais pontinhos. E os pontinhos, já tive a curiosidade uma vez de contar, e dá cerca de 400 mil. 400 mil. Faço ali uma medida de um centímetro quadrado e depois calculo a superfície toda e faço uma média, claro, nos mais complexos, não é? Uma coisa que falamos há bocadinho também tem a ver com o tal livro de Biologia Celular e Molecular, que de alguma maneira este tipo de imagens são para um livro que vou fazer. Eu e um colega aqui da universidade, o professor Cláudio Sunkel, eu convidei-o para ele fazer parte da 5ª edição, ele é coautor do livro comigo e nós temos um livro de Biologia Celular, que agora estamos a pensar fazer a sexta edição. Há uma falta grande de documentação, como se fosse um atlas, porque a microscopia eletrónica deu um grande avanço ao estudo da célula. Hoje, sabem-se, já se encontram estruturas muito pequeninas, que são os RNAs micro, são muito mais pequenos, enquanto que os que nós já conhecíamos tinham este comprimento, passámos agora a estudar e a encontrar coisinhas deste comprimento. E porquê? O avanço da tecnologia. O que há 10 anos não havia, agora já se encontra com facilidade e se estuda. Para mim é extremamente claro o modo como isto torna visível conhecimento. E acho que a ideia pedagógica destas ilustrações é tornar exatamente as coisas mais nítidas para os estudantes. E também de mais fácil compreensão. Exatamente, e de mais fácil... É um instrumento didático muito, muito importante.